Segunda situação, cabe ROC para o STF, artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal, das decisões relativas a crimes políticos. Então, vamos lá. Cabe também recurso ordinário constitucional para o STF das decisões referentes ou relativas a crimes políticos. E aí surge a questão, o que seriam crimes políticos, né? Que a competência ali para julgar crimes políticos inicial é da Justiça Federal, né? Artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. O que seriam os crimes políticos? Esses crimes políticos, eles têm previsão lá na Lei de Segurança Nacional, Lei 7.710 de 1983, tá? Então, os crimes políticos, eles têm a previsão lá na Lei de Segurança Nacional, Lei de Segurança Nacional em que pese muitos afirmarem que a Constituição Federal não recepcionou a Lei de Segurança Nacional, jurisprudência e doutrina majoritária entendem que sim. Então, a Lei de Segurança Constitucional tem caráter constitucional. E na Lei de Segurança Nacional, crimes políticos são previstos como todos aqueles que ofendem ou causam perigo de ofensa à ordem política e social de um país, estado ou governo. Então, crimes políticos são aqueles crimes que ofendem ou têm o perigo de ofender a ordem política e social de um país. Exemplo, crimes que visam causar algum risco à democracia, crimes que visam causar algum risco ao governo, crimes que causam algum tipo de perigo, né, à soberania de um país, de um estado, de um município. Exemplo, a tentativa de desmembrar um estado do Brasil, a tentativa de se reunir um grupo de pessoas, um grupo separatista, e tentar separar o estado de Goiás do Brasil, para que o estado de Goiás se torne independente do Brasil. Ou um grupo de pessoas que se reúnem com outros países e passem informações sigilosas do Brasil para que esse país, a que eles estão prestando informações, invada o Brasil ou entre em guerra com o Brasil e ganhe. Ou seja, são crimes que ofendem ali a ordem política do nosso Brasil. Então, crimes políticos não são aqueles crimes praticados contra políticos. Crimes políticos são aqueles crimes praticados contra a ordem política, a ordem social, a ordem democrática do Brasil como país, ou em relação aos seus estados, em relação aos seus municípios. Então, das decisões referentes a crimes políticos, cabe ROC para o STF. E aí, detalhe, cabe ROC para o STF das decisões que julgarem crimes políticos. E aí, a Constituição Federal não faz menção se é das decisões em tribunais superiores, se é decisão em única ou última instância. Não. Aqui a Constituição Federal fala que das decisões que julgarem crimes políticos, ou seja, pode ser em primeiro grau, tá? Pode ser o primeiro grau, né, que analisar esses crimes políticos, pode ser um juiz federal, né, no caso a competência da Justiça Federal, pode ser um juiz federal ou pode ser o próprio TRF, tá? Pode ser um juiz federal, né, juiz de primeira instância, ou pode ser o próprio TRF, o próprio tribunal. Independente se quem julgou o crime político foi o tribunal ou se foi o juiz, né, o juiz federal, dessa decisão relativa a esses crimes políticos vai caber ROC para o STF. Então imagine o seguinte, imagine que um juiz federal de determinada circunscrição judiciária, né, um juiz federal, não é o tribunal, tá? Um juiz singular federal tenha julgado, né, analisado o processo relativo a um crime político de alguém. Dessa decisão relativa a esse crime político, cabe necessariamente ROC para o STF. Cabe recurso ordinário constitucional para o STF, beleza? E aí, até a jurisprudência diz nesse sentido que não caberia HC, não caberia habeas corpus substitutivo, porque já há previsão específica de um recurso, que é o ROC, que é o recurso ordinário constitucional para o STF, beleza?